O humorista Gustavo Mendes, conhecido nacionalmente por interpretar a ex-presidente Dilma, foi vaiado em um show que realizou em Teófilo Otoni, que fica no interior de Minas Gerais. Segundo informações, o artista teria feito inúmeras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Parte do público se sentiu então incomodado com a postura de Gustavo e começou a vaiá-lo. O show foi interrompido por algum tempo. Em vídeo nas redes sociais, o Gustavo Mendes afirmou que o ocorrido era censura e não iria aceitar a tentativa de intimidá-lo. Ainda no vídeo, o comediante afirmou que é uma onda de intimidação e que ele não era o único. Citou o caso da jornalista Miriam Leitão e disse que ela foi impedida de lançar o seu livro numa feira aqui em Jaraguá do Sul. Ananias, só para lembrar o caso da Miriam Leitão, a jornalista foi desconvidada, de participar da Feira do Livro 2019, que aconteceu em agosto, aqui pertinho, na cidade de Jaraguá do Sul, após internautas criticarem a escolha da convidada. Juntamente com ela, o seu esposo, o sociólogo Sérgio Abranches, estava também nesta lista. Apesar dos organizadores afirmarem sobre possíveis riscos à jornalista, a Polícia Militar de Jaraguá do Sul afirmou que não foi procurada e afastou qualquer risco. Eu sou Gustavo Mendes e é bem possível que você já tenha sabido o que aconteceu durante o meu show em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Parte da plateia, insatisfeita com as piadas que eu fiz sobre o presidente Bolsonaro, se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows. E deixa eu te contar uma coisa, isso nunca, amiguinhos, isso nunca vai acontecer, porque o nome disso é censura. E eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação, principalmente vindo de pessoas que se articularam para isso, para tentar me intimidar e censurar. O problema daquelas pessoas não eram as piadas políticas, não. Porque eu sou Gustavo Mendes. A minha trajetória, a minha carreira sempre foi de assumir posições com força e transparência, mesmo sabendo que isso incomodava muita gente. Você pode me acusar de tudo, menos de incoerência. E o humor é sempre oposição. Esse é o papel do artista, e principalmente do comediante, incomodar os poderosos. Onde é que estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? Quando eu debochava do Temer? Eu amo o meu público, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil. Os milhões de desempregados que continuam sem ver nenhuma medida que lhes dê esperança. A nossa maior riqueza, a Amazônia, sendo devastada e um governo que incentiva o desmatamento. A promessa de acabar com a corrupção e um governo que tem os seus corruptos de estimação. Milhões de pessoas passando fome e um governo que nega a existência da miséria. Quem não está cumprindo o que prometeu não sou eu, caramba. Onde está o Brasil melhor que foi prometido? É violência, é corrupção, é desemprego, nepotismo, tudo continua e piora porque o presidente está sempre mais ocupado em causar polêmica do que governar. Isso que aconteceu contra mim, infelizmente, não é um privilégio meu. É uma nova onda de intimidação à liberdade de expressão. Roger Waters do Pink Floyd, Caetano Veloso foram vaiados. Miriam Leitão foi impedida de lançar o seu livro numa feira. O Glenn, aquele jornalista que denunciou a Vaza Jato, sofreu foguetaço em Paraty. Professores sendo filmados por alunos que se acham no direito de ser uma patrulha ideológica e por aí vai. Você pode não gostar das minhas opiniões, mas não se deixe ceder à tentação do autoritarismo. Eu vou seguir firme, sendo Gustavo Mendes que eu sempre fui. Sei que pago um preço alto por isso, mas ao mesmo tempo eu tenho um lucro imenso. O lucro do amor sincero dos que admiram o meu trabalho, mesmo eventualmente discordando das minhas opiniões. E principalmente da consciência tranquila de que eu tô do lado certo da história. Esse é o risco de fazer sucesso usando o presidente de muleta, né? Acabou o mandato, acabou a piada. Ele falou em censura, é mentira. Deixa eu contar um negócio. Censura vem da etimologia, o radical censor, que era uma figura pública entre os romanos que cuidava dos bons costumes, ou seja, representava o Estado. Ele buscava o respeito, o prestígio sobre princípios importantes naquela sociedade. O que aconteceu ali não foi o Estado proibindo a manifestação do artista. Foram os clientes que pagaram e que reclamaram do que viram. Portanto, a Constituição permite, não é censura, é uma crítica à atuação do comediante e isso é possível, são clientes
o cliente sempre tem razão também, vamos lembrar disso. A Constituição dá a possibilidade, o Código de Defesa do Consumidor dá o direito do cliente reclamar, então tudo bem. Mas vamos aos fatos. Gustavo Mendes mente quando diz que sempre fez críticas a Dilma e que o humor é oposição. Ele disse que o humor sempre é oposição e que deve incomodar os poderosos. Bom, ele disse que é o papel de incomodar os poderosos, mas eu vou citar o que ele disse a uma entrevista ao portal JC Online quando Dilma ainda era presidente. Aspas para Gustavo Mendes. Sempre admirei e respeitei a presidente. Sei que ela assiste e adora meus vídeos, uma vez que eu não procuro me posicionar politicamente, apenas faço humor. Ou seja, essa historinha aí já desmente todo esse enredo. Se ele disse que não é incoerente, eu afirmo aqui que ele é incoerente sim. Ainda tem mais, ele disse que o que aconteceu com a Dilma foi golpe, que o Temer é presidente legítimo, e aí ele, em outro momento ele disse que a Dilma, se fosse uma mulher frágil, Dilma não teria chegado onde chegou. Tem várias entrevistas dadas onde tem manifestações de Gustavo Mendes apoiando a presidente Dilma. Então esse negócio de dizer que apoia e tal, que é oposição, isso é balela. É mais um tentando enganar a população, tendo posicionamentos e fazendo do humor, fazendo da arte uma forma de ativismo político. Ainda assim, o caso da Miriam Leitão já citei inúmeras vezes aqui e volto a ressaltar, essa história de dizer que houve censura é uma nova mentira e ainda assim, Jaraguá do Sul não é uma cidade perigosa para eles estarem dizendo que ela tinha risco de vida ou risco de morte. Pelo amor de Deus, quanta historinha, quanto enredo mentiroso, falacioso, que coloca na cabeça de alguns como se fosse uma grande verdade.